Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Brandon sempre teve uma ideia muito clara do que queria na vida. Desde jovem, ele carregava o desejo simples, mas cada vez mais raro, de construir uma família de verdade. Daquelas que você olha e sente orgulho, onde há parceria, amor, respeito e segurança. Ele sempre foi esse tipo de homem, aquele que acredita no valor do compromisso, que vê o casamento como algo além de uma bela cerimônia ou um pedaço de papel. Para ele, era um símbolo, um pacto que transcendia as palavras. Era uma forma de deixar claro para o mundo que aquele amor tinha dono, tinha responsabilidade, que era algo a ser nutrido todos os dias. Quando conheceu Sophie, tudo pareceu fazer sentido. Ela era divertida, carismática, com um sorriso que fazia qualquer preocupação desaparecer. Era o tipo de mulher que entrava em qualquer lugar e, em poucos minutos, todos estavam encantados. Brandon se apaixonou rápido e se apaixonou com toda a força. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. Eles saíam juntos, planejavam viagens, riam de coisas bobas, passavam noites conversando sobre a vida, os sonhos e o futuro, e foi nessas conversas que ele percebeu algo que o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Sempre que o assunto do casamento surgia, Sophie se esquivava. Ela mudava de assunto, fazia uma piada, desviava a conversa para outro lugar. Com o tempo, o que parecia apenas uma fuga brincalhona assumiu um tom mais sério. Ela começou a deixar claro que não fazia muita questão de se casar. Dizia que era algo imposto pela sociedade, apenas um papel, e que o amor verdadeiro não precisava desses tipos de amarras. Que o que importava era a convivência, a conexão, e não uma assinatura. Brandon, no início, tentou não dar muita importância. Ele se convenceu de que ela só precisava de tempo. Afinal, eles se amavam e isso era evidente. Ele acreditava que, com o passar dos anos, ela entenderia que formalizar o amor não era sobre pressão, mas sobre cuidado, sobre proteção. Era sobre eles, sobre o que estavam construindo juntos e não sobre agradar ao mundo lá fora. O tempo passou e, apesar de seus esforços para evitar o assunto, a questão começou a pesar sobre ele. Ver seus amigos se casando, alguns formando famílias, outros comprando casas, construindo coisas juntos, o fez questionar se estava no caminho certo. Porque, embora a vida deles fosse boa, sempre parecia que algo estava faltando. Era como se ele estivesse entregando tudo o que tinha, apostando todas as suas fichas naquele amor, e em troca estivesse recebendo apenas uma parte do que Sophie estava disposta a dar, nos termos e limites dela. E mesmo que ela deixasse claro que o amava, que queria estar com ele, toda vez que ele tocava no assunto, a resposta era sempre a mesma. Algo como: por que você precisa disso? O que muda? Nós já vivemos como se fôssemos casados. E no fundo, isso doía mais do que ele admitia. Porque não se tratava apenas de querer uma festa ou um status. Era sobre sentir que ela estava disposta a se comprometer da mesma forma que ele. Era sobre saber que o amor deles era forte o suficiente para ser declarado ao mundo e não apenas vivido secretamente entre quatro paredes. Ainda assim, Brandon escolheu seguir em frente, porque para ele, amar também significava ceder. Significava entender que as pessoas não são exatamente como desejamos, que cada um tem seus traumas, medos e experiências. E por acreditar que Sophie era a mulher de sua vida, ele decidiu esperar. Esperar que ela percebesse por si mesma, no tempo dela, que o casamento não era uma prisão ou uma imposição. Era apenas a confirmação de que estavam caminhando juntos para o mesmo lugar, com os mesmos sonhos e propósitos. O problema era que, enquanto Brandon acreditava nisso, Sophie tinha uma perspectiva completamente diferente. E aos poucos, o que para ele era esperança, para ela se tornou um fardo, algo do qual ela precisava se esquivar,
fugir, fingir que não existia. E sem que Brandon percebesse, aquele amor que ele tratava como prioridade, Sophie estava começando a colocar em segundo plano. Ela passou a valorizar a própria liberdade, os próprios desejos, a sua crença em viver sem amarras. E foi aí que, sem se dar conta, ela começou a tomar decisões que, mais cedo ou mais tarde, teriam consequências devastadoras. Decisões que, uma vez reveladas, mudariam completamente o curso da vida dos dois. E não haveria mais volta. Brandon estava em outro estado, focado em um treinamento importante para sua carreira, quando recebeu uma mensagem que gelou seu corpo inteiro. Era de Sophie, curta, direta e completamente fora de contexto. Ela escreveu apenas que precisava conversar, que tinha cometido um erro que não sabia como contar. Por alguns segundos ele pensou que poderia ser algum mal-entendido, talvez uma briga boba, um problema no trabalho, algo simples que ela estivesse exagerando. Mas no fundo, ele sabia que não era. Seu coração acelerou, suas mãos começaram a suar, sua cabeça ficou pesada, como se de repente 1 milhão de pensamentos estivessem colidindo uns com os outros. Ele tentou ligar, mas ela não atendeu. Mandou uma mensagem e ela apenas respondeu que era sério e que precisava ser pessoalmente. Naquele momento ele não pensou duas vezes. Interrompeu tudo o que estava fazendo, disse ao seu supervisor que precisava resolver um assunto urgente e pegou o primeiro voo de volta para casa. A viagem pareceu interminável. O peito apertava, como se cada minuto de espera fosse uma tortura. Brandon tentou se preparar mentalmente para qualquer coisa, mas por mais cenários que imaginasse, nenhum chegava perto do que ele estava prestes a ouvir. Assim que chegou, abriu a porta, olhou ao redor e notou algo estranho nos olhos de Sophie. Ela estava inquieta, andando de um lado para o outro, mexendo nas mãos, respirando com dificuldade. Nem sequer olhava diretamente para ele. Era como se quisesse estar em qualquer lugar, menos ali. Brandon percebeu imediatamente que não se tratava de uma conversa casual. Ele perguntou o que estava acontecendo, pedindo que ela fosse direta, e ela foi. Com uma voz trêmula, vacilante, ela soltou as palavras que estilhaçaram tudo dentro dele. Disse que estava grávida, mas antes que ele pudesse sequer reagir, ela acrescentou que o bebê não era dele. O silêncio que se seguiu pareceu sufocante. Brandon a encarou, tentando processar a informação. Por alguns segundos, ele ficou completamente imóvel, olhando, esperando que ela dissesse que era mentira, alguma piada de mau gosto, que tinha enlouquecido, qualquer coisa que pudesse tornar aquilo irreal. Mas Sophie estava séria, nervosa, com os olhos marejados, esperando a reação dele. Ela então revelou que, alguns meses antes, durante um período em que as coisas entre eles estavam um pouco distantes, ela acabou se envolvendo com um colega de trabalho. O nome dele era Derek. No início, segundo ela, era apenas uma troca de mensagens, conversas bobas, desabafos sobre a vida, e quando percebeu, já estavam se encontrando fora do expediente. Ela disse que tudo aconteceu rápido, que se deixou levar, que não planejou, que não sabia como tinha chegado a ser esse ponto. Brandon ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu. Apenas olhava para ela com uma mistura de incredulidade, decepção e uma dor que parecia grande demais para conter. Cada palavra que saía da boca dela era como uma lâmina o cortando por dentro. E quando ela terminou de falar, ele simplesmente respirou fundo, virou as costas, subiu as escadas, entrou no quarto de hóspedes, pegou um travesseiro, um cobertor e se deitou. Ele não tinha forças para discutir, para brigar, nem para tentar entender mais nada. Era como se, em minutos, tudo o que eles haviam construído juntos tivesse sido jogado no lixo, e ele nem sabia como reagir. Sua mente girava, o estômago revirava, e o peito doía como nunca antes. Naquela noite, deitado ali,
Olhando para o teto, Brandon repassou mentalmente cada detalhe dos últimos anos. As conversas, os planos, as promessas. Ele tentou descobrir quando tudo começou a desmoronar. Procurou por sinais, pistas, qualquer coisa que pudesse indicar que Sophie estava disposta a jogar tudo para o alto. E por mais que procurasse, percebeu que muitas vezes ele escolheu ignorar coisas que agora faziam total sentido. Lembrou-se de momentos em que ela parecia distante, saídas que pareciam inocentes, conversas que ela evitava, noites em que dizia estar cansada demais, que tinha ficado até tarde no trabalho. Tudo agora se encaixava de uma forma cruel, como um filme passando em sua cabeça, mostrando cenas que ele se recusou a ver na época. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ele não sentiu raiva. O que Brandon sentiu naquele momento foi um vazio tão vasto, tão avassalador, que parecia que sua alma tinha sido arrancada. Porque para quem ama de verdade, não existe dor maior do que ser traído por quem você confiou, protegeu, respeitou e colocou acima de tudo. Naquela noite, ele entendeu que, por mais que doesse, por mais que destruísse tudo dentro dele, o que estava prestes a acontecer a partir dali mudaria sua vida completamente, porque a partir daquele momento, ele nunca mais seria o mesmo homem. Brandon acordou antes do despertador tocar. Passou alguns segundos olhando para o teto, tentando entender se tudo aquilo estava realmente acontecendo ou se era um daqueles pesadelos em que você acorda suando. Infelizmente, era real. Ele se levantou, foi para a cozinha, preparou um café forte e sentou-se em silêncio, observando sua vida desmoronar bem na sua frente. Nem percebeu quanto tempo ficou ali, até ouvir passos vindo do corredor. Quando se virou, viu Sophie. Ela apareceu meio sem jeito, com aquele olhar de quem sabe que fez algo imperdoável, mas finge que talvez as coisas ainda possam ser consertadas. Tentou agir como se fosse mais uma manhã qualquer. Pegou uma caneca, serviu um pouco de café e ficou ali, ao lado dele, esperando que ele dissesse algo, mas Brandon continuou em silêncio. Ela, então, respirou fundo e, com uma voz baixa que quase soava como um sussurro, disse: "Nós precisamos conversar." Brandon apertou a caneca com força, olhou para ela e respondeu secamente: "Conversar sobre o quê? Você quer que eu te ajude a escolher o nome do bebê?" Sophie baixou a cabeça, segurando a caneca com tanta força que parecia que ia quebrá-la. Tentou argumentar. Disse que foi um erro, que estava perdida, que não sabia como aconteceu, que não fazia sentido, que foi apenas um deslize, que o que eles tinham era muito maior, que não queria jogar tudo fora por uma besteira. Brandon conteve uma risada nervosa. Ele fechou os olhos com força e balançou a cabeça em descrença antes de responder. Um deslize? Você está olhando nos meus olhos e me dizendo que foi um deslize? Você me traiu, engravidou de outro cara e está dizendo que foi um deslize? E mais. Ele respirou fundo, segurando a raiva que explodia dentro dele. Você está me pedindo para criar o filho de outro homem? O filho de um cara que dormiu com a mulher que teoricamente era minha esposa? Aliás, você nunca quis ser minha esposa, não é? Sempre fugiu disso. E agora eu entendo o porquê. Casamento significaria compromisso, significaria respeito, e é exatamente isso que você nunca teve por mim. Sophie tentou interromper, balançando a cabeça, chorando, dizendo que ele estava exagerando, que não era assim. Mas Brandon não a deixou. Ele continuou mais firme agora, com a voz misturando dor e indignação. Você nunca quis se casar porque sempre quis manter a porta aberta para esse tipo de coisa. Você queria a liberdade de viver como bem entendesse, de escolher quando era conveniente ser minha namorada e quando era conveniente ser solteira para os outros. Ela ficou sem palavras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela tremia, mas não conseguia responder. Tentou novamente amenizar a situação. Eu não vou discutir.
Você está de cabeça quente. A gente conversa melhor à noite. Preciso ir trabalhar. Brandon deu um sorriso sarcástico, cruzou os braços e respondeu sem rodeios. É, vá em frente. Se fingir que a vida é normal, é a sua especialidade. Você é expert nisso, não é? Sophie não respondeu. Saiu, foi direto para o banheiro, bateu a porta e ficou lá por alguns minutos. Enquanto a água do chuveiro corria, Brandon ficou parado, olhando para o nada, tentando entender se aquela era realmente a mulher que ele amou por todos esses anos, ou se, na verdade, ele nunca soube quem ela era. Quando ela saiu, já vestida, evitou olhá-lo nos olhos. Pegou a bolsa, ajeitou o cabelo, respirou fundo e, antes de sair, disse uma última coisa. A gente conversa à noite, Brandon. Você está muito nervoso agora. Ele não respondeu. Apenas o observou sair, fechando a porta como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, ele já sabia que aquela seria a última noite em que ela colocaria os pés naquela casa como parte de sua vida. E a partir daquele momento, Brandon começou a planejar a jogada mais fria, calculada e direta de toda a sua vida. Brandon ficou ali, imóvel, olhando para a porta fechada, processando tudo o que acabara de acontecer. Sua mente estava a mil, mas diferente da noite anterior, ele não estava mais perdido. Desta vez, algo dentro dele havia mudado. Era como se, de repente, uma chave tivesse virado. Não fazia mais sentido ficar questionando o que levou Sophie a fazer aquilo, ou tentar descobrir onde ele errou. Na verdade, ele percebeu que passou anos investindo tudo em alguém que, desde o início, nunca compartilhou da mesma visão de futuro que ele. Ela simplesmente aceitou a segurança emocional que ele oferecia, enquanto mantinha sempre uma parte de si desconectada, livre, pronta para fazer exatamente o que fez. Ele respirou fundo, pegou seu notebook, abriu as planilhas e começou a revisar tudo. Verificou o contrato de compra da casa, revisou documentos, puxou registros financeiros, analisou cada linha com cuidado. Tudo, absolutamente tudo, estava em seu nome. Não havia contas conjuntas, carros em nome dos dois, nem financiamentos compartilhados. Ele não havia percebido antes, mas aquele antigo desconforto que Sophie sempre demonstrava quando o assunto era casamento, agora fazia todo o sentido. Ela nunca quis um vínculo formal, nunca quis compartilhar nada, porque no fundo sempre manteve uma rota de fuga aberta. Ela tinha plena consciência de que se algo assim acontecesse, sairia sem nenhuma obrigação, sem nenhum compromisso real. Brandon respirou fundo, cerrou o maxilar, pegou o telefone e ligou para um advogado que conhecia e confiava há anos. Contou tudo, cada detalhe, cada conversa, cada ação. Do outro lado da linha, o advogado ouviu em silêncio, absorvendo cada informação. Quando Brandon terminou, a resposta foi direta, firme e objetiva. A situação estava inteiramente a seu favor. Sophie não tinha direito algum sobre a casa ou seus bens. A única coisa que precisavam garantir era que tudo fosse feito legalmente, com documentação, registros, protocolos e zero margem para qualquer contestação futura. Ele desligou o telefone e, sem perder tempo, começou a esvaziar o armário dela. Roupas, sapatos, bolsas, maquiagens, itens pessoais, tudo foi cuidadosamente colocado em malas e caixas. Cada item que ele tocava parecia mais pesado do que deveria, como se estivesse carregado de memórias, promessas quebradas, conversas que agora soavam falsas e momentos que, olhando para trás, ele percebeu que talvez não tenham sido inteiramente reais. Cada mala fechada marcava o fim de uma fase em sua vida. Quando terminou, pegou um pedaço de papel e escreveu à mão um bilhete claro, direto e sem margem para interpretações. Dizia que ela tinha até às 6 da tarde do dia seguinte para retirar todos os seus pertences da casa.
A partir daquele ponto, qualquer comunicação entre eles só aconteceria através de advogados, sem mais conversas, discussões ou reconciliações. Estava acabado, definitivo, e, acima de tudo, ele estava preservando o pouco de dignidade que ela ainda tinha. O tempo parecia passar de forma diferente enquanto ele organizava tudo. Sua mente estava afiada, fria e objetiva. Pela primeira vez, Brandon não estava deixando as emoções tomarem conta. Tudo era racional, prático, estratégico. E, de certa forma, isso o fez se sentir vivo novamente, como se o rompimento o tivesse finalmente ajudado a entender quem ele realmente era e do que era capaz. Quando terminou de organizar tudo, olhou para a casa e percebeu que aquele lugar, que um dia representou amor, segurança e futuro, agora parecia apenas um imóvel, 4 paredes e um teto, nada mais. E ele sabia que, para que pudesse viver novamente, aquilo precisava ser completamente remodelado. Mentalmente, começou a planejar, trocar as fechaduras, mudar os móveis de lugar, repintar, renovar tudo, apagar cada vestígio dela daquele lugar. Por volta das 5 da tarde, Sophie voltou do trabalho. Ela chegou, abriu a porta e parou no segundo em que pisou lá dentro. Viu as malas enfileiradas no corredor, as caixas, tudo separado. Ficou pálida, parou, largou a bolsa no chão e ficou em silêncio, tentando processar se aquilo estava mesmo acontecendo. Brandon estava sentado, esperando exatamente como havia planejado. Ele se levantou, olhou-a nos olhos e falou com uma calma que beirava o perturbador. Você tem até às 6 da tarde de amanhã para tirar suas coisas daqui. De agora em diante, qualquer assunto entre nós será tratado através de advogados, sem conversa, sem discussão, sem apelação. Sophie ficou imóvel por alguns segundos. Depois, gaguejando, tentou argumentar. Brandon, não precisamos disso. Podemos resolver. Eu já te disse, foi um erro. A gente pode superar. Nós temos uma história, uma vida juntos. Você não pode jogar tudo fora assim. Ele riu, balançou a cabeça, cruzou os braços e respondeu com firmeza. Eu não estou jogando fora. Quem jogou foi você. Eu só estou juntando os cacos do que sobrou. Ela começou a chorar, tentou se aproximar, tentou segurar a mão dele. Disse que podiam conversar, que os dois estavam nervosos, que precisavam esfriar a cabeça, pensar e entender que ele não podia fazer aquilo. Não daquele jeito, não de forma tão definitiva. Disse que era só uma fase ruim, que poderiam fazer terapia, que estava disposta a consertar as coisas. Mas Brandon a cortou imediatamente. Disposta agora, depois de engravidar de outro homem? Depois de me trair pelas costas com alguém do trabalho? Você realmente acha que isso tem conserto? Eu sou um homem, Sophie. Eu me respeito. Você pode não se respeitar, mas eu sim. Você vai sair daqui sem levar uma agulha e vai se lembrar disso pelo resto da sua vida. Ela respirou fundo, tentou segurar as lágrimas e sussurrou. Você está sendo cruel. Ele não respondeu de imediato. Encarou-a, escolhendo as palavras com cuidado, deixando o silêncio pesar pelo mais longo dos instantes antes de replicar. Cruel? Cruel foi o que você fez. Eu só estou te entregando o que você mesma escolheu. Sophie, percebendo que não tinha mais espaço para argumentar, deu meia volta, pegou as malas, a bolsa e saiu, batendo a porta atrás de si. Foi direto para a casa da mãe. Poucas horas depois, e como era de se esperar, não demorou muito para que ela começasse a se fazer de vítima. Ela contou a história à sua maneira, da forma que lhe era mais conveniente. E, claro, omitiu convenientemente a parte mais importante. Brandon estava calmo, sentado no sofá, a rever alguns documentos, quando o seu telemóvel começou a tocar. Ele olhou para o ecrã e viu o nome. A mãe de Sophie. Respirou fundo,
Hesitou por um momento se deveria atender, mas decidiu que sim. Colocou a chamada em viva voz e permaneceu em silêncio, apenas a escutar. Assim que ele atendeu, ela disparou. Veio com tudo, mal fazendo pausas entre as frases. Tu és um monstro. Como pudeste fazer isto? Expulsar uma mulher grávida? Que tipo de homem és tu? Isto não se faz, nem a um cão. És cruel, frio, desumano. Isto é violência psicológica. Sabias? Achas que vais ficar impune? Vou denunciar-te. Isto é abandono, é abuso emocional. Vou à polícia. Vou levar-te a tribunal. Não vais escapar, podes crer. Brandon permaneceu imóvel, a ouvir tudo sem interromper. As palavras dela vinham como facas, uma atrás da outra. Ela gritava, zangada, completamente fora de controlo, como se ele fosse o vilão da história, como se tudo o que estava a acontecer fosse culpa dele. Ele esperou que ela terminasse a sua tirada, e quando sentiu que ela fez uma breve pausa para recuperar o fôlego, interveio, com a voz extremamente calma, firme e ponderada. Posso fazer-lhe uma pergunta? Do outro lado, ela ficou em silêncio por 2 segundos, e ele continuou. Ela disse-lhe que o bebê que ela carrega não é meu? Eu só quero saber isso. Por favor, responda-me. Só isso. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Brandon permaneceu imóvel, a olhar para o telemóvel, ouvindo apenas a respiração pesada dela. Era como se tivesse sido atingida por um raio. Ele respirou fundo, agarrou o telemóvel com força e pressionou ainda mais, de forma mais direta. Eu ouvia insultar-me, chamar-me de tudo. Teve toda a energia do mundo para isso. Então agora, tenha pelo menos a decência de responder a esta única pergunta. Ela disse-lhe, sim ou não, que este bebê não é meu. O silêncio prolongou-se por mais alguns segundos, até que ela tentou disfarçar. Isto. Isto deve ser algum mal-entendido. Brandon fechou os olhos, abanou lentamente a cabeça e sorriu de lado. Aquele tipo de sorriso que mostra que ele entende exatamente com que tipo de pessoas está a lidar. Sem pedir desculpa ou retirar qualquer um dos insultos que tinha proferido minutos antes, ela simplesmente desligou. E aquele clique seco do telefone a encerrar a chamada foi, para Brandon, a confirmação final de que ele não estava apenas a libertar-se de uma mulher que o tinha traído, mas sim de uma família inteira que prosperava na mentira, no desrespeito e na hipocrisia. E naquele momento, ele teve a certeza absoluta de que, por mais dolorosa que fosse, aquela era a melhor decisão da sua vida. O tempo passou, a vida seguiu em frente, como sempre acontece, com ou sem cicatrizes. Brandon focou-se no trabalho, cuidou da casa, reconstruiu a sua rotina e, o mais importante, a sua paz. Não havia mais mensagens, chamadas, discussões ou qualquer contato com Sophie. Era como se ela simplesmente tivesse desaparecido do mapa. Até que um dia, enquanto tomava um café numa padaria, encontrou um velho amigo. A conversa começou de forma casual, até que o amigo soltou, um pouco sem jeito, contendo um sorriso. Cara, não vais acreditar no que eu ouvi. Parece que a Sophie contou ao Derek sobre a gravidez. Mas adivinha? O Derek disse-lhe, na cara, que o bebê não era dele. Virou-lhe as costas e foi-se embora como se ela não fosse nada. Brandon permaneceu em silêncio, apenas a ouvir, sem reagir. O amigo continuou. Claro que ela não aceitou. Levou o caso para tribunal, exigiu um teste de ADN e até meteu um juiz ao barulho. E para surpresa de todos, o bebê era mesmo do Derek. Naquele momento, Brandon esboçou um leve sorriso. Não de escárnio ou vingança, mas de alívio. Porque se embora no fundo já suspeitasse, ter aquela confirmação trouxe-lhe paz. E pensou algo que nunca imaginou que pensaria, que se, por acaso, aquele bebê tivesse sido seu, ele teria cuidado dele com todo o amor e responsabilidade do mundo, porque ele sabia quem era.
mas tê-lo-ia feito sozinho, sem Sophie na sua vida, porque depois de tudo, ela era a única peça que já não encaixava no seu futuro. O amigo deu uma pequena gargalhada, abanou a cabeça e acrescentou: E sabes qual é a melhor parte? O Derek teve que assumir o bebê, porque agora está em tribunal. É oficial, não há como escapar, mas assumir a Sophie, bem, isso é outra história. Ele deixou bem claro que não quer, não vai e que nunca lhe passou pela cabeça. Brandon segurou a sua chávena de café, olhou para o vazio, a pensar em tudo, e não pôde deixar de refletir sobre o pensamento que lhe surgiu, quase como uma conclusão inevitável. Que ironia! Ela passou anos a dizer que o casamento era apenas um pedaço de papel, que o compromisso era uma prisão. Não precisava de laços, queria liberdade. E agora aqui está ela, grávida, sozinha, e no fim, ninguém a quer. Ele respirou fundo, abanou lentamente a cabeça e, com toda a serenidade de quem sabe que fez a escolha certa, disse simplesmente: A vida, ela cobra a conta e cobra direitinho. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!